O CNN Arena já inicia de olho nos desdobramentos da operação da PF contra o senador Marcos Duval. A polícia cumpre mandados de busca e apreensão em endereços de Duval, inclusive no gabinete dele no Congresso, por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A Tainá Farfan está acompanhando tudo de pertinho e tem todos os detalhes. Boa noite, Tainá. Como que tá a movimentação por aí? Os policiais já saíram? O que eles levaram? Conta para nós tudo o que aconteceu na tarde de hoje. Estive aqui de olho no lance, viu, Raquel? Uma ótima noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Os policiais que vieram cumprir esse mandado de busca e apreensão no gabinete do senador Marcos Duval, aqui no anexo 1 do Senado Federal, já deixaram o gabinete. Eles saíram agora há pouco, foram 2 policiais federais que vieram cumprir esse mandado de busca e apreensão. Eles saíram levando um malote. A gente até tentou questionar eles sobre o que foi apreendido, mas eles saíram sem responder qualquer questionamento da imprensa. Vale a gente destacar que são 3 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos contra o senador Marcos Duval, sendo que um deles foi expedido, foi cumprido, na verdade, aqui no gabinete do senador Marcos Duval, onde eu estou e acompanhei toda a movimentação. Um outro mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência dele aqui em Brasília, que fica na Asa Sul, e um terceiro mandado foi cumprido em Vitória, no Espírito Santo, onde o senador está. Ele não está em Brasília. Vale destacar que ele está no estado dele. Hoje é aniversário do senador Marcos Duval e hoje, então, ele foi alvo dessa operação da Polícia Federal. Raquel, mais um ponto que vale a gente destacar é que as redes sociais do senador também foram tiradas do ar. Nós ainda não tivemos acesso a essa decisão, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas nós tivemos a informação que em todo esse processo, além dos 3 mandados de busca e apreensão, as redes sociais do senador também saíram do ar. Aqui no Senado Federal, eu cheguei a questionar a presidência do Senado, se teria alguma manifestação em relação ao que a gente acompanhou hoje aqui, foi bem movimentado, mas nesse momento o presidente do Senado deve aguardar o fim das diligências para se manifestar, se é que ele vai se manifestar. Uma outra informação de bastidor que a gente tem é que o ministro Alexandre de Moraes chegou a ligar para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para comunicar que a Polícia Federal viria aqui por volta das 3 horas da tarde para cumprir esse mandado de busca e apreensão. Pois bem, a Polícia Federal veio até aqui, foram 2 policiais federais e essa operação durou aí quase 3 horas, viu, Raquel? A gente ficou de olho aqui no lance, acompanhando tudo de perto. Agora a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos desse caso, desses mandados de busca e apreensão e dessa determinação contra o senador Marcos Duval. Volto com você no estúdio. Tainá, parabéns pelo trabalho. Qualquer novidade, qualquer desdobramento, é só nos chamar, por favor. Notícia tem prioridade. E vamos de bastidor? Jair Bolsonaro quer distância de Marcos Duval. Conversei com interlocutores do ex-presidente e eles afirmam que o ex-presidente não quer saber desse caso, não está envolvido, não está em conversas com Marcos Duval, a despeito de ter sido citado nessa história que o Marcos Duval conta, que cada vez ele muda a versão de que teria se reunido com Daniel Silveira e com o Bolsonaro e que nessa reunião teria sido discutida uma maneira de gravar o ministro Alexandre de Moraes. É por conta dessa suspeita que ele levanta, primeiro numa entrevista, numa live, depois numa entrevista à revista Veja, e uma história que ele já mudou de versões pelo menos 6 vezes, agora uma 7ª vez, está dizendo que inventou tudo isso. É por conta dessa suposta reunião que Duval está sendo investigado. Esta suposta reunião teria jogado Jair Bolsonaro no meio da articulação dos atos golpistas. Bolsonaro, portanto, está vendo aí um ex-aliado, foi defensor de Jair Bolsonaro, sofrendo busca e apreensão pela PF, mas olha, quer distância dessa situação. Esses personagens, hoje mais bolsonaristas, mais acerrados, são vistos ali pelo núcleo duro de Jair Bolsonaro como personagens que atrapalham hoje o ex-presidente. O ex-presidente tem uma situação delicada. Ele tem diante de si um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral que deve voltar à sua inelegibilidade e vários processos no STF. Então,
quanto mais distância dessa situação, melhor. Vamos para a nossa análise. Zambelli, vou começar com você. Qual é a situação de Duval? Boa noite, Raquel. Boa noite, Leandro, Tatiana, Tainá. Bom, Raquel, o senador Marcos Duval ele já está entrando para o anedotário de Brasília. Já é um personagem quase folclórico, né, da cobertura política no Senado. O problema é que, das atitudes translocadas do senador, é que as consequências elas estão aí, elas sempre vêm depois, né? Então, ele está colhendo agora o que ele plantou, né? Ele mesmo se colocou no centro de uma possível conspiração, de um movimento até hoje muito mal explicado, como você falou, várias versões reformuladas ao longo do tempo, e agora mencionando com frequência o nome do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, ele estava quase que provocando algum tipo de ação, na minha opinião, do Supremo. E está acontecendo agora. Evidente que uma decisão como essa, como foi mencionado na reportagem, quando o Supremo determina uma operação de busca numa casa legislativa, a casa alta, na Câmara Alta, que é o Senado, com policiais federais entrando nos prédios do Legislativo, tem um certo trauma. Não é uma operação simples para o Supremo determinar a operação, embora tenha sido banalizada nos últimos tempos, é uma decisão que tem um custo institucional, inclusive, né? Mas eu vejo, assim, você mencionou o caso do ex-presidente Bolsonaro, muito preocupado em se distanciar, né, de mais esse personagem bomba, né? Já tem outros problemas com que ele precisa lidar no curto e no médio prazo. Então, a situação do senador me parece de muito isolamento. Ele caminha para o isolamento que ele mesmo procurou com essas mudanças constantes de versão e tentativa de se colocar ali como uma espécie de um herói de um grupo que já está muito dividido, muito pulverizado, principalmente no Senado, que hoje é uma casa que tem ali uma força governista mais consolidada.